Sou Jarbas Medeiros, presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados na FENSEG, e hoje a gente está aqui para falar que lições que os incêndios que ocorreram em Los Angeles oferecem, e como o mercado segurador brasileiro pode prevenir e mitigar riscos semelhantes. Apesar do mercado segurador brasileiro existir há muitos anos, a disseminação da cultura de contratação de seguro sempre foi um desafio, né? Todos os tipos de seguro, e não é diferente com os seguros de incêndio em geral ou seguros compreensivos patrimoniais. Há muitas empresas e residências, imóveis de um modo geral, que não conhecem os diversos tipos de seguro que o mercado oferece ou disponibiliza, seja uma casa, um apartamento de moradia ou de veraneio, ou uma empresa, uma indústria, comércio, serviço de qualquer porte. E falando desses eventos, acho que o primeiro e grande aprendizado que a gente pode tirar é que, de fato, as pessoas, as empresas, pessoas físicas e jurídicas, têm uma cultura de prevenção. E, nesse sentido, a contratação de um seguro é a melhor maneira de se proteger, né, contra um grande incêndio. Embora os grandes incêndios, né, como esses que aconteceram em Los Angeles, não serem tão frequentes, não ocorram com muita intensidade no Brasil, quando ocorrem, eles costumam ser bastante catastróficos. Além disso, essas queimadas têm se intensificado no Brasil muito por conta das mudanças climáticas que a gente tem observado em todo o mundo e não é diferente com o Brasil. Independente da região, da área empresarial ou da onde fica a residência, é muito importante que uma empresa, por exemplo, se atente a detalhes como prevenção e manutenção dos sistemas contra incêndio, cuide bem das instalações elétricas que são responsáveis por esses eventos, do superaquecimento dos equipamentos, da forma como é armazenado todos esses equipamentos, os bens. No caso de uma residência, embora essas situações possam parecer inofensivas, mas algumas coisas como sobrecarga no uso das extensões de tomada, celular ligado em cima de uma cama, panelas que são esquecidas no fogão, tudo isso pode causar um incêndio. Então, é muito importante que as empresas, pessoas físicas, jurídicas, tomem todos esses cuidados. Mas, mesmo assim, com todos esses cuidados, uma fatalidade pode acontecer. E é nessa hora que o seguro é super importante, né, que seja contratado, porque muita coisa acontece alheio à prevenção. Por exemplo, muitas vezes um incêndio em uma floresta começa com alguém que joga um fósforo, uma bituca de cigarro de forma negligente numa rodovia. Isso é muito comum. Ou um balão que é solto em algum local e acaba caindo numa casa ou numa empresa. Fogueiras são feitas de forma imprudente, ou fenômenos da natureza, como, por exemplo, um raio que cai, uma descarga elétrica muito forte e acaba causando algum problema, um incêndio. Então, por isso que é importante sempre, além de tomar todas as precauções, contratar um bom seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu condomínio. Nessas situações, o seguro pode ajudar muito a repor o prejuízo que a empresa ou a residência teve. E essa reposição acontece no ponto de vista do imóvel, ou seja, quando acontece um grande incêndio, a gente vai indenizar o cliente o que ele precisa para reconstruir integralmente o seu imóvel, repor as máquinas, as mercadorias e matérias-primas que foram incendiadas. No caso de uma residência, todos os bens da residência, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, enfim, estofados, tapetes, tudo isso acaba sendo danificado. No caso de um condomínio, por exemplo, todos os bens das áreas comuns, da academia, da portaria, toda a estrutura do condomínio, tudo isso é coberto no seguro de condomínio. Então, é um seguro que garante toda a reposição dos prejuízos, né, que o cliente teve. Além disso, super importante, contratar uma cobertura, no caso de uma residência de aluguel, residência ou empresa, que o que que acontece? Quando acontece um incêndio, se a empresa precisa de fato ser reconstruída, durante o tempo em que é reconstruída, a gente paga o aluguel para essa empresa ou para essa residência em um novo local, até que a empresa consiga voltar a operar normalmente. No caso de seguro para empresa, super importante a cobertura de lucros cessantes, porque quando a empresa para, ela deixa de atender alguns clientes e deixa de ter lucro com a operação. Esta cobertura de lucros cessantes, ela vai indenizar essa perda de lucro também pelo período em que a empresa deixa de operar. Ou seja, vai muito além de repor o prejuízo. Ajuda, inclusive, na situação financeira da empresa.
Mas o seguro, tanto empresarial, residencial, condomínio, ele não cobre só incêndio, é um pouco disso que a gente quer falar também. Ele é um seguro super completo, é um seguro que cobre danos, por exemplo, ligados a eventos climáticos, danos elétricos causados por queda de raios, variações de energia, vendavais, furacões, ciclones, granizo, alagamentos e inundações que estão ficando, infelizmente, cada vez mais frequentes no Brasil e tem causado bastante dano, roubos e furtos a empresas ou casas, danos a terceiros. Então, essas são as principais coberturas desse seguro, mas existem inúmeras outras que vão se adequar à necessidade de cada imóvel, de cada empresa ou de cada condomínio. Além dessas, todas essas coberturas, assistência 24 horas para pequenos reparos, pequenos consertos, é super importante. Mesmo assim, contratou o seguro, o que que a empresa, né, pode fazer de medida preventiva para evitar que esses incêndios aconteçam? Então, aqui a gente vai dar um pouco de algumas dicas de como um empresário, ou como um condomínio, ou como uma residência, por exemplo, pode fazer para evitar que um evento desse aconteça. Então, por exemplo, evitar, no caso de uma residência, né, ou de uma empresa, enfim, de modo geral, mas evitar ligar diversos aparelhos ao mesmo tempo. Isso causa uma sobrecarga na rede elétrica e pode gerar um problema. Ou então, ao instalar aparelhos de ar-condicionado, avaliar se de fato a estrutura do imóvel, no caso de um prédio, por exemplo, é bem dimensionada e se ele está colocando a quantidade de equipamentos que de fato é suportado pela estrutura do prédio. Então, isso é super importante. Outra coisa que tem acontecido muito com a modernização dos veículos, né? Veículos elétricos cada vez mais frequentes. Então, vai instalar carregador, né, os postos de recarga de veículos elétricos. Contratar um profissional, um engenheiro elétrico habilitado para fazer o projeto. De fato, verificar se está em conformidade com as normas da BNT. Tudo isso é super importante, tá? Outra dica, né, que a gente aprendeu aí com os nossos pais, nossos avós, saiu de casa, não deixar a tomada ligada. Eu acho que isso é uma coisa que sempre é importante aqui de fazer, né? Tira os eletroeletrônicos da tomada, porque isso vai ajudar a evitar um dano. Durante tempestades também com grande incidência de raios, é muito importante essa dica que eu dei, porque se isso acontecer, acaba queimando muita coisa. Outra coisa, não deixar velas acesas próximo à cortina, móveis, tapetes, carpetes. Então, mantê-las sempre em recipientes que ofereçam mais proteção para isso e que não aconteça. Então, aqui são muitos exemplos. Gás é outro que vira e mexe causa problema. Então, ao sair, desligar o gás também, não deixar o gás ligado para evitar algum problema. Então, tem muitas dicas. No caso de uma empresa, né? Eu acho que dicas a gente pode dar para uma empresa? Não sei se vocês sabem, o que causa mais incêndio numa empresa são, de fato, os curtos-circuitos que acontecem na instalação elétrica. Então, manter a instalação elétrica em dia, super em dia, com todos os cuidados, revisada, é super importante. E por quê? Instalação defeituosa, instalação exposta, pontos ali que deveriam estar protegidos e não estão, fiação de juntores mal dimensionados, tudo isso pode causar um incêndio. Também cuidar da limpeza preventiva, para evitar acúmulo de resíduos que possam encostar na fiação ou algum ponto de calor, isso é super importante. Tomar cuidado com sistemas de proteção de um modo geral, para que em caso de um pequeno incêndio, a gente consiga, de fato, a empresa consiga dar o combate imediato. Então, tudo isso são coisas super importantes, são alguns cuidados, algumas dicas que a gente dá. Mas, claro, contratou o seguro vai amparar tudo isso. E quais são as primeiras providências que podem ser tomadas? Eu acho que o importante é sempre acionar rapidamente a seguradora, acionar o corretor ajuda em todo esse processo, o corretor ajuda na contratação, ajuda no sinistro também, e a seguradora vai orientar, né, quais são os primeiros passos, né, pedir os dados da pólice, enfim, quais são os documentos que podem ser feitos e daí em diante dar andamento no sinistro. O pessoal pergunta também se cobre, né, incêndio causados por florestas, aí que começam em florestas e atingem casas ou empresas. Aqui é sempre importante consultar o corretor, consultar a seguradora, entender o produto, ver o que cobre, o que não cobre. Em linhas gerais, as companhias dão cobertura, mas pode ter uma exclusão ou outra. Então, aqui o importante é, de fato, tomar bastante atenção e cuidado e sempre ter um corretor de seguros apoiando a contratação. Esses são os cuidados que a gente recomenda.
para que, de fato, uma empresa, uma residência, um condomínio, enfim, os imóveis no Brasil busquem proteção contra incêndio e algumas das lições que a gente vai tirando dos eventos que acontecem em todo o mundo. Bem, pessoal, esse é o assunto que eu trouxe hoje para vocês, um assunto bastante importante para ampliar a conscientização do seguro para os bens aí patrimoniais em todo o Brasil e fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos.